Dois irmãos que se conhecem somente na adolescência, um adolescente de 18 anos que ainda não decidiu o que vai fazer na vida, duas meninas que começam a ficar apaixonadas e se conhecem no mundo dos gamers, uma jovem adolescente que não sabe o que está acontecendo com a mãe, porque essa mãe só fica trancada dentro do quarto, e 17 poetas palestinos, cada um trazendo a sua perspectiva sobre Gaza. Oi, pessoal, eu sou Lilian Borges e vocês estão no canal da Experiência Literária. Neste vídeo de hoje, eu quero comentar sobre os 6 primeiros livros, 5, na verdade, 3, 4, 5, isso mesmo, 5 livros que lemos neste primeiro semestre de 2026. Eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre cada um deles e também falar sobre o livro de agosto. Pois bem, começamos em fevereiro, por que não 5 e não 6? Essa pode ser a sua pergunta. Porque janeiro é férias, então o Clube de Leitura Experiência Literária tem os membros, a maioria dos membros é formada por professores, educadores. Então, janeiro é o mês de descanso, é o mês de férias, de as professoras e os professores descansarem. Ou seja, não é o momento da gente fazer um processo de formação, porque o clube de leitura, além de nós lermos juntos e juntas os livros, nós também temos um processo formativo, porque a gente ultrapassa aquela camada que é a chamada camada crítica impressionista do gostei, do que eu não gostei, e a gente aprende um pouco mais a analisar esses livros. Então, vamos lá. O primeiro livro que nós lemos em fevereiro foi Nunca Vi a Chuva, do Stefano Volpe. Aqui nós temos dois irmãos gêmeos que foram adotados por pessoas distintas, famílias distintas. Um vive no Brasil, o outro em Portugal. E eles se conhecem por meio da internet de forma muito aleatória, por meio de um vídeo. E o irmão de Portugal vai ao Brasil para conhecer e entender um pouquinho a sua história. Um livro extremamente sensível e, inclusive, eu separei um trechinho de cada um dos livros para poder dividir com vocês e assim vocês conhecerem. Então, olha só o trecho que eu separei deste livro. Me perdi no que eu ia dizer. Eu estava falando sobre as desgraças. E aconteceu mais uma. Choveu. Eu odeio a chuva. Odeio o barulho insistente e molhado. Detesto me sentir mais depressivo do que de costume. Embora eu seja um ótimo ator e mestre na arte de não demonstrar para as pessoas ao meu redor aquilo que estou sentindo, acabo convencendo a mim mesmo até realmente sangrar. É um livro muito introspectivo, que eu acho que vale a leitura, é uma leitura fluida, rápida, porém é aquela leitura que vai te deixar assim em vários momentos pensando o que vai acontecer na próxima página, no próximo capítulo. E que final é esse? Só digo, leiam até o final, porque o final deste livro é extremamente impactante e muito bonito, é impactante, bonito e dolorido ao mesmo tempo. É o tipo de livro que eu sou completamente apaixonada. E para vocês verem que no clube de leitura, eu vou deixando aqui no cantinho os livros, tá? No clube de leitura Experiência Literária, a gente lê diversos gêneros, autores distintos e de lugares do mundo também diferente, exatamente para pensar a diversidade. Porque do que adiantaria ter um clube de leitura de formação de professores, de mediadores de leitura, de leitores que querem se aprimorar, sendo que a gente só leria um gênero ou um autor. A ideia é ler uma variedade, livros que, inclusive, como vocês vão ver aqui no quinto livro, que foi o livro de julho, um livro que é de pouco acesso das pessoas, poucas pessoas acessam esse livro. Então, o livro de março foi Desvio, o livro da portuguesa Ana Pessoa e também do Bernardo Carvalho.
O livro que vai trazer é uma HQ que se chama Desvio, então uma leitura muito mais rápida do que, por exemplo, de um romance como o Nunca Vi a Chuva, do Volpe, porém de uma complexidade e que traz angústias muito específicas aqui da idade, porque nós temos o nosso protagonista, que ele tem 18 anos e está exatamente naquele momento de tirar a habilitação para poder começar a dirigir. Ele não sabe que tipo de faculdade ele vai fazer, então ele está ali. O que eu faço da minha vida? O que eu não gosto? O que eu gosto? Quem eu sou? Quem são os meus amigos? Qual é a minha identidade? Então, todos esses dilemas dessa fase de transição do jovem para o jovem adulto. Ou seja, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, mas eu não sei com o que, eu não sei o que eu ainda gosto de fazer. E nós sabemos que a nossa sociedade normalmente, vou falar normalmente para ser educada, mas há sim uma exigência, uma intransigência de peraí, terminou o colegial? E aí, o que você vai fazer da sua vida? Você tem 17, 18 anos, resolva. Escolha o que você vai fazer da sua vida para o resto dela. Então, a gente tem essa pressão social com os nossos adolescentes de que eles precisam fazer alguma coisa da vida, uma coisa útil, prática e que vai definir a vida deles inteira. E nós já sabemos que as coisas não funcionam assim. Quantos de nós ao longo desse caminho da juventude para a vida adulta, nós fomos mudando, nós fomos escolhendo e desescolhendo os cursos, fazendo outros caminhos. Mas esse livro, essa HQ, traz dentro de uma linguagem muito impactante, até mesmo fácil de ser lida, porque tem ilustrações, tem as imagens, mas as imagens são carregadas de significado, obviamente. É preciso que a gente tenha um olhar atento para as imagens, para os cortes, para as cores, como os quadrinhos são feitos, os recortes, os quadros, tudo isso é de um impacto muito forte. Então, também separei um trechinho aqui para vocês, olha só. Tenho a sensação de que o tempo não passa, de que serão 3 da tarde para sempre, de que o sol vai continuar ali torrando a nossa cabeça. No entanto, este tempo está acabando. O tempo sem ideias nem pensamentos. Por um lado, não quero que este tempo acabe. Por outro, desejo que qualquer coisa aconteça. Qualquer coisa verdadeira, fora do comum, fotogênica. Pareço um turista na minha própria vida. Então, vocês podem ver que é um livro reflexivo que traz diversos trechos que fazem a gente pensar sobre como nós tratamos essa juventude, como nós nos tratamos enquanto jovens nessa exigência de ser e de escolher e de não errar o caminho, sendo que há muitos caminhos a serem percorridos. Então, um livro maravilhoso que eu acredito que vale demais a leitura. O famosíssimo, o clássico já, Conectadas, da Clara Alves, que não poderia não deixar de constar na curadoria do Clube de Leitura, Experiência Literária. Aqui nós temos duas jovens que se conhecem no mundo dos gamers e dos games, e elas são gamers, então elas estão ali jogando, elas vão sofrer todos os preconceitos que a gente sabe quando as meninas jogam. Tanto que a Raíssa, de 14 anos, é uma das personagens principal. Ela se passa por Léo, ou seja, ela se passa como se ela fosse um menino, exatamente para tentar superar e se desviar desse preconceito que acontece com meninas que jogam jogos online. A gente já sabe que isso acontece, inclusive, até hoje. E a Ayla, que também ali tem toda uma questão com a mãe e que elas vão descobrir que elas gostam uma da outra. Então, é um romance
o gênero romance, que é para aconchegar o coração. Tem passagens belíssimas, tem passagens que fazem a gente refletir, mas também que quando a gente termina de ler, sabe aquela vontade de abraçar o livro? E aí você fala, ai, eu precisava muito disso. Então, se você ainda não leu Conectadas, leia. Conheça a Ayla e a Raíssa e a história das duas. Obviamente, deixei aqui um trecho para vocês. Olha só um trechinho. Eu entendia bem seu desespero. Sabíamos que não existia uma cidade no mundo onde todas as pessoas queer podiam ser felizes e viver sem opressão. Mas quanto menor o lugar, mais difícil era. Eu podia imaginar a dificuldade que o Léo tinha para explicar às pessoas o que era ser assexual panromântico. Quanto mais encontrar pessoas com quem pudesse se relacionar, quem aceitasse. Então, vale muito a leitura. E quando eu falo vale demais a leitura, eu acho que é importante a gente sair da nossa zona de conforto, entender outros mundos, entender outras perspectivas de vida. E, como eu disse anteriormente, este é um livro de aconchego, um livro que vai te deixar com o coração quentinho, porque a gente vai ver duas jovens tentando se entender no mundo, tentando entender os seus sentimentos, as suas razões por sentirem aquilo e toda a construção desse relacionamento das duas, desse afeto desenvolvido por elas, uma pela outra. Então, fica aqui. Esse foi o fevereiro, março, abril, o livro de abril. O livro de maio é da Ty Keller, A Ciência das Coisas Frágeis. Inclusive, vou deixar aqui no card o podcast do qual eu participei lá no Sarabam sobre este livro, que nós temos aqui uma escritora que tem origem também, a sua família, ela cresceu em Honolulu, no Havaí, e também tem ali uma família de origem coreana. O livro A Ciência das Coisas Frágeis vai trazer a nossa protagonista tentando entender o que está acontecendo com a mãe dela, que a mãe dela de repente para de trabalhar e começa a ficar somente no quarto. E o que, que acontece com essa mãe? Por que, que a mãe não é mais a mesma? Por que, que a mãe não brinca, não ensina mais a tarefa, não participa mais das atividades escolares como antes? Por que, que esse pai não dá um nome? Por que, que o pai dela não fala exatamente o que está acontecendo com essa mãe? E por que, que ela precisa tanto, mas tanto, descobrir sozinha aquilo que os adultos querem esconder? E por que, que os adultos querem esconder? Por que, que os adultos não dizem o que está acontecendo? Por que, que os adultos não dão um nome exatamente? Então, a mãe da nossa protagonista, ela tem depressão, mas em nenhum momento o pai vai falando exatamente o que está acontecendo. Ele vai falando assim, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Olha só. Meu pai está sempre chamando minha mãe de situação e dando mais importância que o necessário às coisas. Ele acredita que a situação está me incomodando muito. Está mesmo, acho. Mas não é como se ela estivesse muito doente, apesar de ser assim que meu pai se refere sempre a ela. Pelo meu ponto de vista, só está entediada com a vida, entediada com a gente. Então, nós adultos, partimos da ideia, da premissa de que a gente não precisa falar com as crianças e com os jovens sobre determinados assuntos. E que a gente não falar, a gente está protegendo. Mas o que a gente vê aqui neste livro, A Ciência das Coisas Frágeis, é que a falta da conversa, a falta de dizer o que está acontecendo com essa mãe, com essa família, faz com que a nossa protagonista se sinta muito perdida e ela vai tentar, e nós vamos juntos com ela, tentar entender o que está acontecendo, porque ela não sabe o que está acontecendo com a mãe. E por ela não
entender o que está acontecendo, ela precisa buscar as suas próprias referências, as suas próprias, os seus próprios argumentos, os fatos. E isso acaba gerando um romance que eu digo que é um romance de formação, porque ela vai ganhando amigos. Sabe o que me lembra muito quando eu li A Ciência das Coisas Frágeis? Eu o li 2 vezes e me lembra muito o livro O Mágico de Oz, deixando estabelecidas as suas determinadas circunstâncias, claro, mas me lembra muito o Mágico de Oz, nesse romance de formação, porque ela vai crescendo ao longo do livro e também porque ela vai angariando amigos e esses amigos vão ajudando-a a lidar com a situação. É um livro muito sensível, muito delicado e que a gente também sai, como lá em Conectadas, com o coração assim bem aconchegado e bem quentinho. Então, é uma leitura muito importante nesse sentido, porque traz um tema que é considerado fraturante dentro dos estudos de teoria literária, estudos literários, temas fraturantes, ou seja, é um tema que parte de uma fratura, de uma dificuldade, mas que acaba fazendo com que a gente pense em diversas situações e o modo como a Keller traz aqui é muito tranquilo, é muito suave, é metafórico, é indireto e muito aconchegante. O livro de Júlio já é completamente diferente de todos esses livros que eu trouxe até aqui. É um livro que se chama Gaza, Terra da Poesia. Observem que é Gaza, Terra da Poesia, e não Gaza, Terra de Poesia, porque esse dá, essa contração do D mais o A, dá, exatamente traz um sentido impactante, que é de individualização, de particularidade. A gente vai ver não qualquer poesia, mas a poesia de Gaza, desse espaço, e que há poesia nesse espaço. São 17 poetas que vão trazer os seus poemas, que vão trazer a sua subjetividade. É uma escrita de resistência, é uma escrita de existência e uma escrita de existência porque mostra que há poesia mesmo quando tudo está sendo destruído, quando há muita destruição, quando há muita violência e opressão. É um livro, como eu disse para vocês, de poemas, mas não pense naquela estrutura do gênero poético, do gênero poético muito estruturadinho, não lembra nem um pouco 2 quartetos e 2 tercetos, há versos livres, então a estrutura de poema é totalmente quebrada aqui, o que é muito característica da literatura contemporânea. A temática ela é difícil, sim, ela é dolorida, sim, porque é a poesia desse espaço que está sendo aniquilado, então é muito importante a gente ler e conhecer. Lembrando que todo dinheiro que você, quando você compra o livro, é arrecadado para instituições que de ajuda humanitária para Gaza. Então, fica aqui a indicação, e esse foi o livro de julho. E agora, em agosto, começamos sábado a leitura de Uma Escuridão Bonita, de Onde Jacques, que é de Luanda, um livro, como vocês podem ver aqui, o próprio projeto gráfico já nos dá a imensidão, porque tudo, palavra e imagem aqui vão dialogar bastante. E as ilustrações são do Antônio Jorge Gonçalves, que vai trazer exatamente este momento que eles ficam sem energia, ficam na escuridão. E o que será que acontece? Será que há poesia nessa escuridão? E que escuridão é essa? Será que é a escuridão somente da falta de energia elétrica? Então, o nosso protagonista, um jovem, junto com a sua colega, vão descobrir que há muito mais além dessa escuridão dessa escuridão e dessa falta de energia elétrica e o que ela pode causar. Então,
muito poético, muito bonito. Eu já reli e eu devo reler mais uma vez antes da gente ter outro encontro no clube de leitura. Pessoal, eu quis trazer então os 6 livros, os 5 que a gente já leu, aqui, mais o livro de agosto, que começamos já agora, no último sábado. Se você tem interesse em participar conosco do clube de leitura, eu vou deixar o link aqui na descrição. Como eu disse para vocês, esse clube de leitura ele tem uma característica muito especial, que não é somente um clube para a gente ler e conversar sobre os livros, mas também é um momento de formação em que a gente entende contexto histórico, contexto de produção, a gente tenta entender as estruturas desses textos, para que a gente possa fazer o quê? Levar para as escolas, fazer mediação. Então, eu espero você no clube de leitura. E para quem ainda não conheceu esses livros ou não conhecia, fica aqui a indicação e deixa aqui nos comentários. Me diga, você conhecia algum desses livros? Já tinha lido algum deles? Gostaria de conhecer a partir deste vídeo? Vai querer ler algum deles? Me conte aqui nos comentários. Até o próximo vídeo!